Muito boa noite a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países e também lá em Manaus, Brasil, ao missionário Miguel Bermudes Marim, todos os presentes lá. Hoje, sexta-feira, 24 de março deste ano, 2023. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 15 ao 17, que foi a escritura que o nosso irmão William Soto Santiago usou no tema que estaremos vendo e escutando, o avivamento trazido pela revelação, que foi pregada em 27 de agosto de 1997 em Cancún, México. Nos diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Desde o 15. De sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus pela fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E ele escreve ali fé, e também escreve viverá. E em Isaías, capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, somente no Senhor há retidão e força. Todos os que se enraivecerem contra ele virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor toda a descendência de Israel será justificada e nele se gloriará. O avivamento trazido pela revelação. Podem sentar, se tem a bondade. Na mensagem, umas palavras de saudação que deu nosso irmão William aos ministros lá em Torreón, Coahuila, México, em 25 de abril de 2006, diz: estamos vivendo em um tempo como o tempo em que Jesus converteu as águas em vinho. Estamos vivendo em um tempo para o qual há grandes promessas de um grande avivamento, que será maior do que o que houve através da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas que está tipificado, representado no que houve no tempo dos apóstolos e no que houve no tempo de cada anjo mensageiro. No livro das Eras, editado na página 99 e a 100, nos diz: Paulo o viu que vinha, mas lhes advertiu sobre este sacerdócio enganoso que viria e se apoderaria com suas doutrinas falsas. Ele sabia que usariam uma forma de adoração que excluiria as pessoas em algum aspecto
em um ministério do Espírito Santo. E ainda hoje em dia, entre aqueles que proclamam estar livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade entre os laicos. E, quando muito, podemos ver uns quantos pregadores com uma pregação inspirada enquanto o rebanho está ali sentado, procurando absorvê-lo. E isso está muito longe do que Paulo disse, que quando todos se juntavam, todos tinham a direção do Espírito e todos participavam na adoração espiritual. Agora vejam, também em um escrito, no livro de citações. Depois lemos esse escrito, mas no livro de citações, vamos primeiramente à página 43, onde nos diz, no parágrafo 349, diz: cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu me uno à igreja, sou tão bom como qualquer um. E é o que este avivamento produz. É o que cada avivamento produz. E escreve ali, em cima, diz: cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim. Jacó e Esaú. Davi e Saul. Jesus e Judas. Cristo e a besta, o anticristo. E embaixo escreve Cristo, Cristo, o anticristo. Os avivamentos trazem gêmeos. Cristo não organizou sua igreja. Isso, vamos ler a 350, aí mesmo embaixo, porque isso que eu li é desse parágrafo, onde diz: agora recorde, cada igreja tem seus formais e cada igreja tem seus espirituais. Esses são gêmeos que nascem em cada avivamento e vivem em cada era, e vivem em cada igreja. O começaram nessa era e terminam nessa era. E finalmente os formais o alcançaram na era de Thyatira e Lutero os tirou de novo. E agora está entrando de novo outra vez. Pode ver essa religião formal? Não há diferença nisso e o catolicismo. Tudo é a mesma coisa. Toda organização está cortada ali dentro disso. Deus nunca organizou sua igreja. É exatamente o que tentavam fazer aqui, notem. E veja agora se não está bem. Somente ensinando que maldita está a organização. Era estranho a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. E neste parágrafo, aí é que escreve: Cristo, anticristo, os avivamentos trazem gêmeos. Cristo não organizou sua igreja. E na 349 é onde ele escreve: cada avivamento produz gêmeos. E aí menciona Abel e Caim, Jacó, Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta e o anticristo. E notem que o avivamento final, vejam também,
produz gêmeos, se lá produziu no tempo de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, vejam que ali estavam, como nos diz aí, Jesus e Judas. E vejam como tínhamos lido no domingo, que da mesma tribo onde veio Jesus, da tribo de Judá, também veio Judas. Porque no capítulo 55 do Salmo 55, versículo 13, quando ele ali diz, meu íntimo familiar, ali ele escreveu, irmão de tribo de Judá, tipo de Judas Iscariotes. Vejam como também o inimigo de Deus utiliza e usou ali um da mesma família de Jesus, da tribo de Judá, o qual neste tempo será paralelo. Agora continua dizendo aqui, no livro das Eras, onde começamos a ler, na página 99 passamos à página 100, diz, a igreja nunca aprendeu isto das Escrituras ou da história. A cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e escreve através de um anjo mensageiro, traz um avivamento. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e as pessoas obtêm sua liberdade, depois de um tempo se escravizam na mesma coisa de onde saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram libertadas por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizou o que pensavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiavam a todo aquele que professava diferente deles. Voltaram diretamente ao catolicismo. Com uma forma um pouco diferente. E até hoje em dia há muitos luteranos que estão prontos para voltar ao lugar de onde saíram. E aí, desenha as eras, escreve luteranos, wesleyanos, pentecostais. E na pedra angular escreve hoje. Agora passamos à página 92 deste mesmo livro das Eras. Diz, o desejo fervente, no parágrafo do meio na metade, o desejo fervente de honrar a Deus, a paixão de conhecer sua palavra, o choro de penetrar no Espírito, tudo isso começa a decair e ao invés daquela igreja estar ardendo com o fogo de Deus, e ele escreve o fogo de Deus, o avivamento, se esfriou e se tornou pouco formal. Isso é o que estava acontecendo lá com os efésios. Estavam chegando, se tornando um pouco formais. Agora, vejam no escrito deste estudo bíblico, e ele coloca na parte de trás, escreve a diferença que há entre um avivamento de Deus e um avivamento humano. Ambos correm paralelos. E escreve, continua escrevendo, o de Deus é através do Espírito Santo, em um homem, com um ministério
e uma mensagem, e escreve revelada de Deus, uma revelação no meio da sua igreja, e produz filhos e filhas de Deus, nascidos de novo em e para o reino de Deus. E são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um em sua era e dispensação. E desenha uma pedra e as eras. Agora busquemos um momento na página 26 do livro de citações, no parágrafo 218, diz: e assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que, no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E escreve um homem para um avivamento. Agora continua dizendo, aqui no escrito, e agora vai a esse avivamento humano, diz. Ou humano, ou seja, esse avivamento humano ou humano é através de uma, entre parênteses, sua denominação. Com, e escreve em, homens denominacionais. E produzem mais membros denominacionais para suas denominações. E em cima também escreve aí, depois que escreveu isso, depois volta e escreve. Com ministério, uma mensagem denominacional, intelectual, humano. E aí está a diferença que há entre um avivamento de Deus e um avivamento humano. E ele nos diz aí que correm paralelos. E também em uns escritos de uns post-its escreve: toda a era da igreja, quando nasce, tem o potencial para ser uma era da igreja genial. Durante os primeiros 3 anos recebe avivamento e tem que aprender bem, sem contaminar a mensagem, para não contaminar a era com denominacionalismo, com organização, e não ser como ovelha sem pastor. Depois dos primeiros 3 anos, morrem todas as células que não foram usadas. E quando passam 3 anos, morre o avivamento. E entre parênteses, aí continua escrevendo, um avivamento dura 3 anos. Diz WMB, diz William Branham, em citações. Agora vamos ir às citações. Isso é na página 165. Uma das citações, onde nos fala, no parágrafo 1468, diz: o que devem fazer é ir à sua igreja, mas não se juntem com essas organizações, porque um dia estarei dizendo e provarei pela Escritura, é a marca da besta. E somente recorde, é a marca. Eu estou pregando na igreja do irmão Jack, e ele me diria que pregasse, mas eu não faria aqui. Mas vou ao tabernáculo, será mais ou menos 4 horas de duração. E meu tema é a besta, e escreve a serpente, a besta ao princípio e a besta ao fim. Pelo caminho de uma serpente. Vem?
Demora cerca de 4 horas. Tenho todas as minhas escrituras preparadas. A besta desde o princípio era a besta no jardim do Éden. É a besta ao fim. E mostrar que é uma pessoa religiosa. E escreve 666. E uma denominação. Que fez a denominação. E passou diretamente pelo rastro disso e prová-lo a vocês pelas escrituras que assim é. Eu não sabia isso, até que o Espírito Santo me deu no outro dia. E escreve o rastro da serpente. O caminho da serpente. A marca, também escreve em cima a marca da besta é igual organizações, denominações. E aí continua dizendo ele, neste outro post-it escreve, mas se não se denominacionaliza, então o avivamento continua. E o mensageiro continua vivo. E o mensageiro continua vivo. E a igreja é como ovelhas com um pastor. Vejam como o avivamento segue, continua. E a igreja, as pessoas não se denominacionaliza porque o mensageiro continua vivo. Não foi assim como ocorreu nas eras passadas. A era da pedra angular, nos dizia o irmão William numa mensagem, que não ia ocorrer isso na era da pedra angular. Porque Deus deixaria aí os ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo aqui na mensagem dessa palavra de saudação, nosso irmão William, diz, mas será tudo isso junto, mas o que Deus tem para o nosso tempo também. Ou seja, tudo das eras juntos será tudo o que ocorreu nos apóstolos e nas eras. O reverendo William Branham disse que o poder de Deus será manifestado sem limites. Ou seja, isso é em toda a sua plenitude. E isso é o que ele disse, que será a terceira etapa, onde haverá também uma carpa ou catedral gigante, ou seja, que há uma bênção muito grande para o cumprimento dessa visão. E alguém terá que crer nela e trabalhar para que se tenha esse lugar e para que seja sendo usado. Porque quando ele esteve nessa visão, ele viu que se pregava e era feito o chamamento e se orava pelos doentes. E foi dito que isso era a terceira etapa. Na página 11 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 91, Deus apareceu a ele um dia e ele disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. 100 anos de idade. 100 anos de idade. Bem sobre 100. Sobre 100. Anda diante de mim e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se vocês partissem essas palavras, algum dia talvez eu desejaria ter um avivamento no tabernáculo aqui em Jeffersonville, quando obtivermos nossa carpa e todas as coisas estiverem erguidas em alguma parte, onde possamos tomar essas palavras e parti-las e ver o que é que significam. Somente o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso, no hebraico é El Shaddai, que significa o peito, como de mulher. E aí ele escreve a carpa, e escreve também em cima na carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. Vejam onde se revela todas essas palavras escritas na Bíblia. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Recordem que tudo isso é
o que dá à igreja noiva fé para o rapto. Continua dizendo, e consequentemente, isso está sob um ministério, e tem que estar sob o ministério das duas oliveiras, que é dos quais, disse o reverendo William Branham, que os grandes milagres, isso é para Moisés e Elias. Agora, vejam, porque você não pode pensar que sob a visão da carpa, sob o cumprimento dela, onde verão grandes milagres, vai ser algo separado do que será o ministério de Moisés e Elias produzindo os grandes milagres e maravilhas. Vejam, não podem colocar isso à parte, separado. Ou seja, não pode colocar os ministérios de um lado, como que já ocorreram, e colocar o cumprimento da visão da carpa em outro lado. Vão juntos. Ele disse que os grandes milagres serão para Moisés e Elias. Portanto, aí vão estar. Aí vão estar as duas oliveiras. Aí vão estar esses ministérios sendo operados. Isso é na página, parágrafo 1208, que nos fala de que os grandes milagres e maravilhas correspondem a Moisés e Elias, diz na página 136, parágrafo 1208. A noiva, antes que venha Jesus, terá ela todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres e levantar mortos, e assim sucessivamente como na chuva tardia? Ou é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? E estamos somente esperando a vinda? Várias perguntas aí. Agora, responde ele, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando. Os pentecostais por milagres. Mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Somente devemos esperar a vinda do Senhor. Somente esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Somente guardem-se preparados, sejam doces e vigiando. A visão da carpa e os milagres, escreve ele ali, e também escreve os milagres com Moisés e Elias. Continua dizendo nosso irmão William. E o reverendo William Branham foi a uma das atividades. Quantas teria realizado antes disso? Ou seja, quando o irmão Branham foi, ele foi a uma. Mas quantas já teriam ocorrido antes? E desde que se começou, porque tudo começa em forma progressiva. E até as que ocorreriam depois? E o reverendo William Branham foi a uma das atividades. Quantas teriam sido realizadas antes disso? Porque o mesmo que aconteceu nesse momento tinha que ter estado acontecido antes desse momento. E depois desse momento também, vem? Depois também. Porque o anjo disse que isso era a terceira etapa. E recorde que os grandes milagres já estavam acontecendo sem estar ainda o anjo e o irmão Branham ali. E logo depois desse momento também, porque o anjo disse que isso era a terceira etapa. E não dissesse a ninguém. Não explicasse a ninguém. Não explicasse o que é e como é. E foi dito também, recordas o nome que tu buscavas quando estivestes ali? Ou seja, quando esteve no quartinho, ou seja, que haverá o nome também. Isso está na página 40 do livro de citações. Creio que a página 40, neste lado, estão as duas páginas. A página 40 é a da esquerda. Vamos à página 40 ali. Essa partezinha que ele se refere. E está ao lado esquerdo. E uma partezinha aqui. Diz:
Vamos ver aqui onde começamos, onde ele diz, e depois, há algo diferente entre a luz e o anjo, estou como na metade, porque ainda ele estava comigo e a luz tinha se retirado ao edifício pequeno. E este anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, e ele disse, eu te encontrarei ali. Então eu disse, eu não entendo, por que ali? Ele disse, olha, e essa mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, do outro lado. E a mulher perguntou, o que aconteceu? Ela disse, eu não sei, somente aconteceu. Eu estive em cama por anos. E depois saiu o homem carregando suas muletas e perguntaram, que reticência, disse que não sabia. E vinha à plataforma a testificar. E eu disse, eu não entendo isso ali dentro. E note, ele é sempre escritural. Ele disse, não disse o Senhor quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de fazer espetáculo público. Disse, entre em tua câmara, e quando fizeres, feche a porta. Depois ore a teu pai, que vê em segredo, e ele que vê em segredo te recompensará em público. Ele disse, recordas esse nome que buscavas essa vez que sonhaste disso? E eu disse, sim. Ele disse, eu te encontrarei ali e esta vez não será um espetáculo público. A isso é que ele se refere, onde estamos lendo, e ele escreve ali o nome. E a visão me deixou. E depois ali eu poderei continuar a fila de oração até acabar. Agora recordem, eu falo isso antes que aconteça. O sumamente abundantemente se prepara para acontecer. Eu não posso esperar para chegar a esse lugar. Vejam. Vejam como ele desejava estar nesse lugar. E como esse desejo se cumpriu em nós, que já estamos nesse lugar, no lugar onde ele desejou estar, mas que somente foi permitido ir em visão e ver o que estava ocorrendo ali. Ele tentava descer e não podia. E nós, disse, eu tentava fazer descer meus pés. Oh, e você e eu temos os pés colocados nesse lugar. Diz, meu coração deseja e está ardendo. Isso produz o avivamento. Somente de pensar nisso, veja como seu coração desejava e ardia. E essas coisas aqui, que vêm agora, são amateurs, ao que o nosso Senhor se prepara para fazer. Somente recordem isso. Não haverá fim na linha de oração, na fila de oração. Vejam, o avivamento não acabará. Porque Deus mesmo estará presente nesse tempo e por toda a eternidade. Ou seja, já essa parte que ocorria nas eras, que se ia o mensageiro e se denominacionalizava e morria essa era, nessa era, não vai ocorrer. Porque Deus mesmo é quem está presente. E nesse momento, quando ele diz que essas coisas que vocês veem agora são amateurs que o nosso Senhor se prepara para fazer. Não haverá fim a essa linha de oração, essa fila de oração. Vejam, tudo isso é
e nos mostra que o avivamento aí estava porque era a presença de Deus no meio do povo. Portanto, isso nos mostra que não vai se denominacionalizar a era da pedra angular. Porque senão não estaria acontecendo isso que ele viu ali. Isso é uma amostra disso. E note o que o nosso Senhor se prepara para fazer. Agora, a coisa que acontece ali, quando ele o relatou, ou seja, que isso já está relatado e já isso é de conhecimento do ministério que está operando sob carpa, o qual somente ele conhece e não se revelará isso, não dará a conhecer isso para que não surjam imitações. Somente se verá o resultado do que estará ocorrendo com as pessoas que entram e saem do quartinho. E o resultado do que Deus está fazendo, trazendo a palavra revelada para o seu povo, será a transformação dos nossos corpos. Esse é o resultado dos escolhidos de Deus que estiveram e estarão e continuarão escutando a fé de rapto, sob carpa, sob o ministério de Moisés e Elias. Agora recorde, a Bíblia está aberta. Minha mão sobre meu coração. Um humano neste mundo nunca o saberá. Agora vejam, o que o nosso irmão William continua dizendo, diz, assim que vejam todas as coisas que têm a ver com essa terceira etapa e essa visão da carpa. Um nome, também um ministério, que fará grandes maravilhas e milagres, e inúmeras coisas que estarão acontecendo. Haverá pregação, haverá chamamento e haverá curas também. Oração pelos doentes. Mas que isso será pela palavra falada. Portanto, tem que haver um instrumento. Um homem no qual Deus preparou, treinou, disse, Deus treina o homem para levar sua mensagem. Vejam na página 154 do livro de citações, parágrafo 1376, nos diz: a primeira etapa, cura. Segunda etapa, profecia. E escreve profeta. Terceira etapa, o abrir da palavra. Os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais alta para revelar a palavra que os profetas. Mas a única maneira que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. E ele escreve: terceira etapa. Antes, 7 selos é igual a terceira etapa. Vamos ver aqui mais em cima diz, terceira etapa é igual, os selos. E escreve 7 selos, é igual terceira etapa, é igual a abrir a palavra, é igual por profeta. Ou seja, a ordem é, terceira etapa é igual aos selos. Depois escreve 7 selos, é igual terceira etapa, é igual a abrir a palavra, é igual por profeta. Continua dizendo, e alguém terá que estar trabalhando para ter esse lugar e para estar realizando esse tipo de atividades, onde a palavra prometida será vivificada,
se tornará realidade, será cumprida. E sob essa etapa, a bênção, o estímulo será maior. O estímulo sobre a igreja e sobre cada crente em Cristo subirá ao mais alto. Ou seja, será o clímax da terceira etapa. Será o clímax dessa palavra prometida sendo vivificada, sendo cumprida. Na página 5A do livro de citações, no parágrafo 46, diz: vem um avivamento muito em breve, uma grande reunião em uma carpa. Eu posso vê-lo. Isso é correto. E escreve, na carpa, 2 pontos, uma grande reunião. E em um estudo bíblico, se referindo a essa citação que colocaram ali, escreve, a carpa catedral. Continua dizendo nosso irmão William, portanto, oremos por essa etapa que está prometida e oremos para que a pessoa escolhida para esse propósito tenha esse lugar e tenha esse ministério. E Deus o use nesse ministério. Mas se Ele está dizendo ali que tem que haver uma pessoa escolhida para esse propósito, que tem esse lugar e tem esse ministério, e Deus o use nesse ministério, e nós, pois, nos colocaremos ao lado dele. Como ele diz, não é tirar a bola de quem está levando e tentar golpeá-lo, mas é fazer que essa pessoa faça o gol e chegue à meta. Quando virmos que comece esse trabalho de buscar o terreno, buscar ir preparando tudo para ter esse edifício ou carpa, ou catedral ou carpa, ou seja, que não será uma carpa comum, uma tenda comum, porque disse que era uma carpa, uma tenda, uma catedral, vai parecer as duas coisas. Se tivesse sido uma carpa comum do tempo do irmão Branham, dizia, era uma carpa, uma tenda. Ou seja, que vai ter umas características que as tendas daquele tempo não tinham, algo diferente. Mas se já foi visto, foi porque foi transportado ao futuro. E para uma pessoa, e um grupo de ministros, e um grupo de cristãos, de crentes, será algo para ele, para o presente deles. Será parte da vida, da experiência viva dessas pessoas como crentes em Cristo. Vejam, que glorioso. Para o irmão Branham, somente foi uma visita ao futuro, para ver o que estava acontecendo ali. Mas, para os que vivem nesse tempo, será parte da vida de nós. Nossa, ore muito para que Deus cumpra plenamente essa promessa no meio da sua igreja e impacte toda a humanidade. Na mensagem Os Requisitos para a Transformação, pregado 1º de outubro de 2008 em Bogotá, Colômbia, nos diz o reverendo Dr. William Souto Santiago, diz, na obra de Deus, queremos que ter o que Deus disse que haverá no tempo final. E foi mostrado ao reverendo William Branham, e ele viu uma carpa catedral gigante, onde a terceira etapa, que é o 7º selo, estará manifestando-se, e aí é que culminará a obra de Cristo com sua igreja. Depois daí, não há outra coisa a não ser o rapto. A ceia das bodas do Cordeiro e assim por diante. Depois daí, porque aí será a parte culminante do avivamento final da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso estarão aí os ministérios de Moisés e Elias. O reverendo William Branham disse que os grandes milagres e maravilhas internacionais são para Moisés e Elias. E isso foi o que esteve sendo visto ali. Grandes milagres e maravilhas. Ou seja, que tudo isso corresponde ao 5º Elias e 2º Moisés, sendo operado tudo por Cristo. O anjo do pacto, portanto, Cristo estará ali. Cristo, o anjo do pacto, estará.
o ministério de Elias e estará o ministério de Moisés. E tudo isso estará cumprindo o que foi visto no Monte da Transfiguração. Moisés, Elias, Moisés e Jesus. E aí foi visto tudo que seria manifestado no último dia. E assim será que Deus estremecerá por última vez esta humanidade e levará sua igreja noiva, ou seja, que a parte culminante da obra de Deus está se preparando. E como já sabemos, que tudo vai culminar em uma carpa catedral gigante, e trabalhamos nessa parte do programa divino e aparecemos como colaboradores de Deus. Vejam na mensagem, no livro das Eras, na página, vamos a ver aqui, en la página 30 na página 34. Esta é na página 34. Neste é na página 34. Trinta e 33, embaixo diz: Agora note que onde quer que José ia, soavam a trombeta para anunciar sua chegada. As pessoas gritavam: dobre o joelho diante de José, sem importar o que estivesse fazendo as pessoas quando a trombeta soava. Todos dobravam seus joelhos. Alguém poderia estar vendendo algo na rua e, no ato de tomar o dinheiro, mas ele tinha que suspender a venda e dobrar o joelho quando soava aquela trombeta. Se ele ainda fosse um ator, ele tinha que suspender sua atuação e dobrar o joelho a José quando sua presença fosse anunciada, com essa chamada de trombeta. E um desses dias, tudo cessará, quando a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e a alva eterna romperá em claridade. Então, todo joelho se dobrará, porque está escrito. Pelo qual Deus também exaltou o sumo e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E escreve um novo, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e dos que estão na terra e dos que debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. Agora, no livro de citações também, na página 90 é um extrato do livro dos selos, da página 212, diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Parágrafo 779. A noiva ainda não teve um avivamento. Aí não houve um avivamento ainda. Nenhuma manifestação de Deus para avivar a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões desconhecidos para despertá-la novamente. Ele os mandará. Ele o prometeu. E escreve: os trovões produzem um avivamento. Continua dizendo o nosso irmão William. E agora vejam, haverá outro avivamento
Vejam, o avivamento diz que será. Elias disse, percorreremos este caminho outra vez. E quando percorre pela segunda vez, a percorre com Moisés. Ou seja, que sob o ministério de Moisés e Elias, é que o avivamento do último dia o realizará Cristo, o anjo do pacto, operando esses ministérios. E é para uma nova era, a era da pedra angular, porque o avivamento da sétima era já passou, já se realizou e foi glorioso, mas já passou, já é história. E agora é em uma nova dispensação. Vamos ver aqui. O que nos dizem cisternas rompidas. Nos detivemos ali um momentinho, onde diz, na metade da página, dessa mensagem diz: você não necessita nenhum filtro, nenhum coador, nenhum bombeamento, nenhum empurrão, nem nada mais. Ele está simplesmente ali brotando para cima. Ela não tem que depender das chuvas locais para enchê-lo. Chuvas são avivamentos. E ele escreve, as chuvas são avivamentos. Onde essa fonte, isso é, nessa fonte de vida, onde está o corpo morto, aí se reunirão as águias. E escreve as águias. Você não tem que bombear um avivamento. Você não tem que bombear nada. A única coisa que você tem que fazer é simplesmente vir à fonte. Ela sempre está cheia de água boa e fresca. E não há fim para ela. Ela simplesmente se mantém brotando. E aqui continua dizendo, e agora é em uma nova dispensação que se realiza o avivamento do último dia em uma nova era, uma era eterna, a era da pedra angular. É aí onde será cumprida a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. E recordem que isso também será o que impactará o povo hebreu. Onde, em Ezequiel, capítulo 37, vejam, onde ele escreve, nessa citação que colocaram neste estudo bíblico. Na escritura de Ezequiel 37, de 1 a 28, no versículo 3, onde diz, e ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Ele escreve, um avivamento espiritual. Ou seja, que esse avivamento espiritual também virá sobre o povo hebreu. E no livro de citações, ele ali escreve, na primeira página, em cima escreve Ezequiel 37, de 1 a 15, e escreve, é um avivamento espiritual. Vejam, aí está, esse avivamento também sendo manifestado aos hebreus, aos 144 mil. Vamos nos colocar de pé e assim deixamos no tema que temos para hoje, o avivamento trazido pela revelação. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.